Meus queridos irmãos, é com alegria que cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar assento. É uma alegria poder estar nessa escola bíblica de obreiros, que é do Belém, escola tradicional, e também rever os companheiros, né? Não somente os daqui de capital, que a gente vê com certa frequência, estamos sempre por aqui, mas aqueles que vêm de outras localidades, de outros estados, e é uma alegria rever esses companheiros. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos a escola bíblica de obreiros. A vantagem é que o currículo é aberto e trata dos mais variados assuntos teológicos, assuntos administrativos, assuntos éticos, assuntos práticos. E nós aprendemos de muito. E essa escola é uma bênção, uma riqueza para os obreiros. E aqui, meus irmãos, nós estamos, nesta manhã, com um tema teológico, um assunto que estamos falando já há algum tempo e vamos continuar a falar por esse Brasil afora, que trata do nosso cremos, a nossa confissão de fé, vamos assim dizer. Mas antes eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 16. Gostaria que todos acompanhassem essa leitura, a primeira confissão de fé do cristianismo. Vamos ler então Mateus 16, 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vamos ler ainda, meus irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 3, a segunda parte, que é outra também confissão de fé. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Outra confissão. E para finalizar essa leitura introdutória, Filipenses capítulo 2 e versículo 11. Poderíamos citar mais outras passagens que serviam como confissão de fé ainda no período apostólico, quando o Novo Testamento ainda estava sendo produzido. Filipenses capítulo 2 versículo 11, como diz: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, desde o princípio da igreja, da história da igreja, sempre foi necessário o conhecimento, a compreensão das Escrituras Sagradas. A Bíblia é um livro complexo, é um livro que contém 66 livros, portanto é um livro dos livros. E ali nós temos muitas informações, temos história, temos profecia, temos poesias, temos ensinos práticos, temos filosofia. Agora, para compreender o pensamento bíblico, isso não é tão simples, não é fácil. Talvez você não saiba, mas a teologia sistemática, por exemplo, ela levou mais de 1000 anos. Quando a gente estuda, entra no seminário, numa escola teológica, e temos ali uma disciplina que se chama teologia sistemática, a gente vê tudo mastigadinho ali, tudo prontinho. A doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina do homem, a doutrina dos anjos e assim por diante. E tudo organizado.
Mas a leitura, o estudo, em cada um desses pontos, você percebe que quem escreve, quem produz esse trabalho, ele percorre toda a Bíblia, cita versículo do Gênesis, depois cita em Apocalipse, aí vem para o Êxodo, depois vai para os Salmos, depois para os Evangelhos, porque todos esses temas, eles são bíblicos, estão na Bíblia, mas não estão de maneira organizada e estruturada, porque a Bíblia não é uma obra humana. Deus se revelou na história. Então Deus se revelou de uma maneira peculiar. E era necessário que alguém compreendesse o pensamento bíblico. Então houve necessidade. Como eu digo na introdução, aqui na apostila, na página 72, que as Escrituras precisam ser interpretadas. As Escrituras precisam ser interpretadas. Por isso que desde os primeiros anos da igreja, da história da igreja, havia necessidade. E documentos foram produzidos para instruir a igreja, para orientar o rebanho do Senhor Jesus. Então esses documentos que nós hoje chamamos de credos. Os credos, no Novo Testamento, essas passagens que nós lemos, Mateus 16, ali é o primeiro credo, é a primeira confissão do cristianismo. A primeira confissão é essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, o credo, usando um termo genérico, porque nós vamos ver nesse estudo desta manhã, nós vamos tratar aqui de 4 pontos básicos. Primeiro, a definição dos termos. O que é o credo, o que é a confissão de fé, o que é o símbolo, o que é o catecismo, esses 4 documentos importantes da história da igreja. Depois vamos ver o valor desses documentos, a sua importância, a sua autoridade relativa. E terceiro ponto, vamos ver a classificação desses documentos. E finalmente o nosso cremos. Muito bem. Então, usando o termo credo de maneira genérica, não usando o termo técnico, mas de maneira genérica, os credos nada mais são do que as interpretações autorizadas e precisas das Escrituras. É isso. Vou repetir. Os credos são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. É isso. Porque a Bíblia precisa ser interpretada. E a igreja, no nosso caso, a denominação, tem a sua linha de interpretação. Por isso que é autorizada. A igreja aceita essa interpretação. Mas a autoridade do credo, ela é secundária, porque deriva das Escrituras Sagradas. O credo, o seu valor, a sua força, é baseado nas Escrituras Sagradas. Muito bem. Então, no tópico primeiro, eu falo do credo usando o termo técnico. Porque, considerando os 5 principais credos, chamados credos ecumênicos, são credos que foram produzidos no período em que a igreja não havia sofrido nenhuma divisão. Esses credos são aceitos pelos principais ramos do cristianismo, por isso que são chamados de credos ecumênicos, que foram produzidos durante os primeiros 5 séculos da igreja cristã. São eles o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo constantinopolitano, o credo da Calcedônia e o credo de Atanásio. E todos esses credos começam com Deus e terminam com a escatologia, com a ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor Jesus. E fala da salvação, fala do Espírito Santo, fala da igreja. E esses documentos
assumiram um papel muito importante num período muito difícil da história da Igreja Cristã. Então esses documentos são chamados tecnicamente de credos, e muitas vezes nós usamos o termo credo de maneira genérica, mas às vezes precisamos especificar o que é credo, o que é confissão de fé. Por isso que a nossa confissão de fé vai ser chamada de declaração de fé. Declaração de fé. Por quê? Porque credo já é um termo técnico para o período da patrística, para o período dos pais da igreja. A confissão de fé já é um termo usado para os documentos que expressam também como tem a força faz a vez do credo, mas é mais elaborado, é mais extenso, e na verdade não tem a mesma autoridade dos credos, porque essas confissões de fé muitas vezes se baseiam nesses documentos dos pais da igreja, desses credos ecumênicos. Então, se os credos são documentos antigos, da era da patrística, se a confissão de fé é um termo técnico usado para a confissão de fé das igrejas, eu não diria igrejas reformadas, mas igreja dos reformadores, porque a igreja reformada é sinônimo de calvinismo, do período da reforma, do século XVI, até a confissão de Westminster, do ano 1647, então desde a primeira confissão de fé do ano 1530, que é a confissão de Augsburgo, que é a confissão luterana, que foi elaborada por Filipe Melanchthon, que era assistente de Lutero, em 1530. Essa é a primeira confissão de fé. E a última, a confissão de Westminster, que durou de 1643 a 1647, preparado por 120 teólogos britânicos e escoceses na abadia de Westminster, daí o nome Confissão de Westminster. Muito bem. Então, muitos documentos, muitas confissões de fé foram produzidas nesse período. Então, e nós temos o cremos, que tem a estrutura realmente de um credo. Pode observar que ele é simples, ele é sucinto, mas não é completo. E nós, meus irmãos, precisamos de uma confissão de fé mais elaborada, mais abrangente. Então, eu resolvi colocar aqui, porque a mesa da Convenção Geral nomeou uma comissão para preparar esse documento, para servir e nortear e orientar os irmãos no concernente ao nosso ensino e às nossas práticas, nossas crenças e práticas. E nós, meus irmãos, não temos ainda este documento por várias razões, e uma delas era o receio dos nossos pais de um documento desse, com o passar do tempo, assumir o papel da Bíblia, o lugar da Bíblia. Mas como já disse, se o credo são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras, de maneira nenhuma um credo pode ocupar o lugar das Escrituras Sagradas. E até porque a sua autoridade é secundária e deriva das Escrituras Sagradas. A confissão de fé, a sua autoridade é terciária e também deriva das Escrituras Sagradas. Então não há esse risco. E há uma necessidade, principalmente na época que nós estamos vivendo, e vou dar alguns exemplos, logo mais os irmãos vão perceber. Então, no primeiro tópico, definindo os termos, nós temos o credo. Agora, temos aqui, na página 73, uma definição muito importante do credo. Nós temos aqui, ainda na página 72, no último parágrafo, olha aqui: a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo
é a resposta do homem a Deus. É importante você observar isso. Tá? Então, o credo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. O credo é a resposta do homem a Deus. Lembram da declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? É a resposta. É a resposta do homem a Deus. Mas continua. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. É aquilo que eu falei. A Bíblia, o relato da Bíblia, os escritos bíblicos, da maneira como os textos foram produzidos, como eles foram escritos, de maneira popular e de vida e fato. No entanto, o credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. Então, a forma lógica de doutrina, por exemplo, o nosso cremos, está ali de maneira simplificada. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 6:4, Mateus 28, 18 e Marcos 12, 28 ou 30. E na inspiração verbal das Escrituras Sagradas. Então, de forma organizada, de forma lógica, de doutrina. Então, a Bíblia, ela declara a verdade em forma popular de vida e de fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Então a Bíblia é a única revelação de Deus ao homem, aos seres humanos. Ela é para ser crida e obedecida. Temos o dever de crer na Bíblia e obedecê-la. Agora o credo é para professar. Cremos em um só Deus eternamente, estamos professando. Estamos ensinando. O nosso creme nós ensinamos aos candidatos ao batismo, para que eles aprendam o resumo do pensamento cristão. Então, o credo tem essa característica. Porque, meus irmãos, quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, essa adoração é um encontro de Deus com o seu povo, para um diálogo. A adoração é um diálogo entre Deus e o povo. Nós falamos com Deus por meio dos cânticos, por meio da oração, por meio das contribuições, e Deus fala conosco por meio da sua palavra, por meio da mensagem falada. É esse diálogo da adoração a Deus. E nós, quando nos dirigimos a Ele, quando falo, eu creio, eu estou reconhecendo a soberania de Deus na minha vida. Eu estou reconhecendo que Ele é o único Criador, que Ele é o Senhor da minha vida. A confissão é isso, a confissão, o cremos, o credo é isso. Então, nós precisamos nos organizar para que o pensamento bíblico, para que a vontade de Deus seja divulgada e seja conhecida em toda a igreja. Muito bem. O segundo ponto, nós temos aqui confissão de fé, na página 73 da segunda coluna. O termo confissão era usado no princípio para descrever o testemunho dos mártires, a começar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse de Jesus Cristo que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. 1 Timóteo 6:13. Porém, é comumente usado para as declarações formais da fé cristã pelos reformadores, como a confissão de Augsburgo, que já citei agora há pouco, de Lutero, elaborada por Felipe Melanchthon em 1530, e a confissão de Westminster, produzida pelos teólogos de Westminster, em Londres, em 1647, entre outras inúmeras confissões, entre as quais se destacam as confissões helvéticas, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e assim por diante. São muitas confissões. A confissão gaulesa, preparada por Calvino, em 1559, a confissão escocesa, preparada por John Knox e seus companheiros. Então, todos esses documentos
desenvolveram um papel importante na vida da igreja, e nós vamos explicar depois o papel, o que esses documentos fizeram. Depois temos o símbolo. Símbolo é um termo mais genérico, que se aplica tanto para a confissão de fé, como também para os credos ecumênicos, como também a nossa declaração de fé pode ser também chamada de símbolo. Quando alguém fala o símbolo da Assembleia de Deus, está falando da confissão de fé da Assembleia de Deus, da nossa declaração de fé. Por enquanto, o símbolo da Assembleia de Deus é o nosso cremos. É um termo genérico, mas é usado desde o 2º século da era cristã. Nós temos aqui, termo grego, símbolo, significa arremessar junto, comparar, usado pela primeira vez com o sentido de credo no Sínodo de Milão, no ano 390, como o bispo da cidade de Ambrósio de Milão, quando chama o credo dos apóstolos de Symbolum Apostolorum, o símbolo dos apóstolos. Mas Lutero, Melanchthon, eles não faziam diferença, ele aplicava, foram os primeiros a empregar o termo símbolo aos credos protestantes. Então, Lutero, Melanchthon, eles referiam, por exemplo, a Confissão de Augsburgo, ou os credos ecumênicos, eles chamavam de símbolo. O símbolo é um termo mais genérico. Segundo Latourette, o símbolo é isso aqui, um dos seus usos significava ordem ou uma senha em um acampamento militar. Aplicada a um credo, era um sinal ou teste de filiação na igreja. A aceitação de um credo ou símbolo era exigida dos que estavam sendo batizados. Então, nós temos o mesmo documento com o nome de credo, o segundo nome, confissão de fé, o terceiro, nós temos o símbolo. É claro que cada um tem as suas peculiaridades, como eu já falei. A confissão de fé, ela é mais extensa, ela é mais elaborada, elas são passíveis de erros, elas são revisadas periodicamente. Os credos, eles não mexeram mais. O credo dos apóstolos, o credo dos apóstolos surgiu como forma de pergunta. O documento mais antigo que traz o credo dos apóstolos é do ano 190, do final do 2º século, e era usado como para o candidato ao batismo, em forma de pergunta: você crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho unigênito, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que padeceu nas mãos do Pôncio Pilatos, e assim por diante? Ele respondia sim. Então, existe um livro que sobreviveu de um dos pais da igreja, Hipólito de Roma, na obra Tradição Apostólica. Nessa obra ele traz esse credo em forma ainda embrionária, em forma de pergunta. Então, com o passar do tempo, ele foi adaptado, ele foi ampliado, mas era ainda um credo local, e o objetivo era o preparo dos candidatos ao batismo. Ele só veio se tornar universal depois do concílio de Nicéia, bem depois do concílio de Nicéia. Ele já existia na época, mas ainda não era um documento oficial aceito por todo o Oriente e o Ocidente. Não, havia igreja que nem conhecia o credo dos apóstolos, mas tinha o seu próprio credo local. Então havia muitos credos locais antes da produção desses textos que nós conhecemos hoje como os credos ecumênicos. Muito bem. Agora, o catecismo é uma modalidade diferente. O catecismo, ele tem a estrutura estruturada em forma de pergunta e resposta. E alguns acham que já existia isso na Idade Média, mas há outros que afirmam que quem primeiro
iniciou esse método de ensino foi Lutero. Em 1529, Lutero escreveu o Catecismo Menor, onde ele comenta sobre o Pai Nosso, sobre os 10 Mandamentos e o Credo dos Apóstolos. Então, pergunta e resposta para instruir o rebanho, para ensinar a igreja. E depois, no mesmo ano, ele escreveu um outro catecismo, que é o chamado Catecismo Maior, que foi produzido mais para a liderança. Então, o catecismo é produto já da Reforma Protestante. E aqui eu mencionei o Catecismo de Heidelberg, que parece até com uma confissão de fé. Mas é um texto muito, muito rico, perguntas importantes, respostas esclarecedoras, que mostra o novo convertido realmente uma visão do que é o cristianismo, o que é ser cristão. Agora, é claro que todos esses documentos, como disse, têm os seus pormenores. Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor, nesses documentos, não nos parece de acordo com as Escrituras Sagradas. O batismo, ali a maioria desses documentos ensina o batismo de criança. A doutrina da igreja, a escatologia, que ele não tinha noção, porque a época também não era propícia. Então, há alguns pontos nesses documentos que divergem da nossa doutrina. Mas os pontos principais, a predestinação, por exemplo, também que diverge da nossa doutrina, da nossa teologia. Mas os pontos sobre a Trindade, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação pela fé, sobre a inspiração e autoridade da Bíblia, sobre os anjos. Então esses pontos são a mesma coisa. Veja que a Assembleia de Deus, no segundo concílio, em 1516, o primeiro concílio foi em 1914, foi o primeiro concílio da Assembleia de Deus, que deu o nome à Assembleia de Deus. Mas o segundo, 2 anos depois, em 1916, ali aquele concílio optou pela teologia dos reformadores, com algumas ressalvas, como a predestinação, por exemplo, o batismo de criança. Então, recebemos o pensamento teológico dos reformadores e a ética de João Wesley, a santidade de Wesley, a vida de piedade, de santidade ensinada e instruída por João Wesley. Então, esse concílio adotou esses 2 pontos: a teologia da reforma, com algumas ressalvas, a santidade, a prática de Wesley. Então nós temos alguma coisa da reforma protestante, principalmente na teologia. E depois dessa análise, dessa curta explicação, reflexão sobre esse documento tão importante, que podemos chamar de símbolo, podemos chamar de confissão de fé, podemos chamar de credo, que são os nomes da história, e catecismo, que não é usado nas igrejas protestantes. A mesma comissão que preparou a confissão de Westminster também preparou o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. O Catecismo de Westminster, existe o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, com a mesma estrutura de perguntas e respostas. Muito bem. Então, era isso que eu tinha a falar, porque se nós estamos trabalhando uma comissão que foi designada pela mesa diretora para preparar esse documento para a igreja, para servir de orientação para os irmãos, para também a liderança, para que não é uma norma impositiva. A autoridade na nossa vida é a Bíblia. A Bíblia é a palavra final. Esse documento nada mais é do que a organização de forma sistemática daquilo que nós cremos e praticamos. É isso aí.
Então, aqui no tópico 2, a natureza dos credos e das confissões de fé. A extensão informa, o credo pode abranger todos os níveis das doutrinas e práticas cristãs, ou considerar os pontos mais importantes para a época ou o lugar. Sua forma pode ser declarativa ou interrogativa. Popular para o uso geral, como no discipulado, preparação para o batismo do novo convertido, ou elaborada e teológica para o público de conhecimento mais elevado. Autoridade. O credo ou a confissão de fé não deve ser de autoria particular. É isso que eu quero explicar para os irmãos. A nossa comissão, nós temos 17 membros. O texto está sendo produzido, já recebemos alguns trabalhos. Cada um assumiu um tópico ou 2 tópicos. Outros estão ainda concluindo o trabalho, outros já enviaram. Então esse texto vai ser examinado, vai ser padronizado, porque é um documento que a CPAD vai publicar, mas é um documento institucional, vai ter um padrão único. Então cada escritor tem o seu estilo, tem a sua maneira, mas alguém vai adaptar e vai padronizar esse documento. Então, o que esse documento vai nos trazer? Aquilo que as Assembleias de Deus acreditam no Brasil todo, de norte a sul, de este a oeste. Não vamos ter nenhuma novidade ali. Então não tem um autor humano, é a própria igreja. O que estamos fazendo é colocar de forma organizada, de forma estruturada, aquilo que a igreja acredita. Porque, veja, meu irmão, se o jornalista procura um pastor e pergunta qual é a posição da Assembleia de Deus com relação às células troncos, o que ele vai dizer? Esse mesmo jornalista vai para uma outra cidade e faz a mesma pergunta para um pastor da Assembleia de Deus. Depois ele vai para outra cidade e faz a mesma pergunta para a Assembleia de Deus. Você acha que todos eles têm uma resposta igual? Não é possível. Mas isso por quê? Porque nós não temos a confissão de fé. Se a gente tem, lá vai ter tudo isso. Ali vai falar sobre divórcio, ali vai falar sobre governo político, ali vai falar sobre células troncos, ali vai falar sobre muitos pontos da atualidade. Então, todos na igreja, desde os líderes a ovelha do Senhor Jesus, o mais simples da igreja, eles vão saber, eles vão ter essa resposta. Então não é um documento impondo nada. É simplesmente como diz Paulo lá em 1 Coríntios 1:10, para que todos digais uma mesma coisa. É esse o objetivo, para que todos digais uma mesma coisa. Por quê? Porque quando alguém chegar aqui no púlpito e fala que nós somos deuses, que já tem gente pregando isso por aí, e eu costumo dizer que há 2 verdades fundamentais que você precisa saber. A verdade número 1 é que existe um só Deus verdadeiro. E a verdade número 2, pode ter certeza que você não é Ele. Mas tem gente aí se achando deuses, é verdade. Tem gente aí se achando deuses, pregando, quer dizer, falta de conhecimento, assassinando a exegese, falta de conhecimento da palavra de Deus, e acha que está trazendo algo novo e traz confusão para a igreja. E o novo convertido pensa que ele é Deus mesmo. Porque eu vi um pastor, se é que pode chamar de pastor, pregando isso. Agora, se nós temos a confissão de fé, todo mundo vai saber que existe um só Deus verdadeiro. Então ele vai ficar sozinho, ele não vai arriscar falar uma coisa dessa. Quando alguém fala que as nossas versões da Bíblia estão erradas, irmãos, a versão de Almeida, por exemplo, a versão de Almeida, ela tem mais de 300 anos. E desde o século XX, pelo menos a cada 20 anos, o texto é submetido a uma revisão criteriosa. Participam da comissão revisora doutores em hebraico, grego, aramaico, com doutorado na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel, com membros das demais denominações evangélicas, são pastores batistas, presbiterianos, assembleianos e episcopal e assim por diante, pastores das diversas igrejas evangélicas, participam também dessa comissão para revisar
o texto da Bíblia Sagrada. E isso pelo menos de 20 em 20 anos. Em 95, a versão Almeida foi submetida a uma revisão. Em 2009, foi submetida a outra revisão. E assim por diante. A necessidade de, periodicamente, o texto ser revisado. Aí chega alguém aqui dizendo, não, a nossa versão tem erro. Ah, pelo amor de Deus. As nossas versões têm erro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Com todo respeito, irmão, não acredite nisso. Não acredite nisso. A Sociedade Bíblica do Brasil investe muito. Eu sei porque eu fui membro do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, pela graça de Deus, faço parte da diretoria. E a gente sabe como funciona a versão Almeida atualizada, Almeida corrigida, a versão brasileira. Ali, cada palavra, ela é bem pensada. E é uma comissão, sabe? De diversas denominações evangélicas que examinam. O que pode acontecer é a tradução não ser mais precisa. Tá bom, isso é até possível. Olha, essa passagem poderia ser traduzida desta outra forma. Tá bom, mas não está errado. Isso eu não aceito, não aceito. Isso não é verdade. Agora, se nós temos uma confissão de fé, então a pessoa fala uma coisa dessa, ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar sozinho. Por que autoridade? Por que autoridade? Não tem formação acadêmica em linguista, não tem, não é biblista. O que é o biblista? É aquele que é especializado em línguas originais da Bíblia, em línguas antigas. Um biblista conhece, tem formação acadêmica em hebraico, em aramaico, em grego, em latim. São os biblistas. Então, tem autoridade. Agora, a pessoa faz um curso de 30 horas de grego, de hebraico, e acha que se joga na autoridade de julgar a palavra de Deus. Não, meus irmãos. É a Bíblia que nos julga, e não nós a Bíblia. A palavra de Deus, ela não julga a igreja, e não a igreja, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a importância, o valor do credo, da confissão de fé, de um documento como esse, é porque a igreja tem um ensino padronizado com relação ao unicismo. E isso eu já falei aqui, torna a bater na mesma tecla. Ainda há igrejas que cantam os hinos da voz da verdade. Está adorando outro Deus. Está adorando outro Deus. Porque o Deus dele não é o Deus da Bíblia, não. Isso aí já está provado, mais do que provado. Vamos ver João 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13. Veja o que diz ali. 17, 13. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Veja só, meus irmãos, a doutrina de Deus não é brincadeira, não. Isso é uma questão de vida ou morte. Isso é uma questão de vida ou morte. Quem adora um Deus errado, está seguindo Jesus errado, e sabe o que vai acontecer? Vai também terminar num céu errado, pode ter certeza disso. Vai parar no céu errado, não vai para o céu de Jesus, não vai para o céu da Bíblia. Então, um só Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo. Então, olha, Deus, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra, porque a palavra Deus na Bíblia é uma polissemia. O que é polissemia? Uma palavra com mais de um significado. Deus pode se referir ao Filho. João 1:1, no princípio era do Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a segunda cláusula diz: e o Verbo estava com Deus. Que aí a testemunha de Jeová costuma perguntar: escuta, você crê na Trindade? Ah, creio. Então Deus é trino. Deus é trino. Então, mas aqui está dizendo que o Verbo estava com Deus. Então, se Deus é trino e o Verbo estava com Deus, então o Verbo seria a quarta pessoa? E geralmente a pessoa se engasga, geralmente aquelas que não vêm, que não tem o hábito de vir à escola dominical no domingo, aí Deus manda um castigo, manda logo 2 testemunhos de Jeová para bater a porta. É castigo de Deus, né? Porque não vem para a casa de Deus, para aprender a palavra de Deus. Aí vem o testemunho de Jeová com uma artimanha dessa, e a pessoa cai no laço.
Mas se ela participa dos cultos de ensino, Aleluia. participa da escola bíblica dominical, e a testemunha de Jeová vem com a conversa dessa, ele tem a resposta: não, a palavra Deus na Bíblia, se vem acompanhado de artigo ou de um qualificativo, se refere ao Pai. Então Deus aqui significa o Pai, porque aqui tem um artigo, na nossa versão ele não aparece, mas na própria tradução do Novo Mundo, ele foi um tiro no pé, né, ele ter colocado o artigo ali, porque ela diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Esse artigo não precisa ali nessa Constituição, mas eles colocaram, foi um tiro no pé. Então, olha, Deus está acompanhado de artigo, e no texto grego está com artigo. Então, fala do Deus Pai. E depois da terceira cláusula, e a palavra e o verbo era Deus, se refere a Jesus. Então, nós encontramos o termo Deus para se referir a toda a Trindade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não sei se quanto ali, o termo Deus se refere à Trindade. Então, meus irmãos, o termo Deus tem esse significado. Muito bem. Agora, os unicistas, eles dizem que Jesus é Deus. Veja, para nós, não, ele diz que Deus é Jesus, é o contrário. Parece um simples jogo de palavras, mas não é. Para nós, Jesus é Deus. Mas para os unicistas, Deus é Jesus. Então neutraliza a Trindade. O credo de Atanásio diz assim: olha, quem quiser ser salvo deve, antes de tudo, exercer a fé universal. E a fé universal é esta: que adoremos um só Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Já começa assim, né? Então não confundimos as pessoas. Os unicistas confundem as pessoas. A testemunha de Jeová separa a substância. Não confundimos as pessoas e nem separamos a substância. A testemunha de Jeová separa a substância porque diz que Jesus é um Deus de segunda categoria, é um Deus inferior ao Pai, não é igual ao Pai. E os unicistas, como a igreja, o Tabernáculo da Fé de William Branham, a igreja Voz da Verdade, que tem um conjunto do mesmo nome, e muitas igrejas por aí, a gente vê pela internet, os irmãos falam que nos cultos cantam esses hinos, então estão adorando um Deus que não é o Deus da Bíblia, é outro Deus. Não vá pensar, irmão, alguém pode dizer que eu estou radicalizando, que é uma interpretação diferente, que eles estão, não, é outro Deus. É outro Deus, é igual aos muçulmanos. O primeiro confissão de fé, o primeiro pilar do islamismo, fala, o muçulmano tem que declarar que Alá é o único Deus e Maomé é o seu enviado. Então, mas a Bíblia diz que o único Deus é Jeová, não é Alá. Alá nem vem da Bíblia, não vem dos apóstolos, não vem dos profetas, não vem dos patriarcas. Os patriarcas não conheciam esse nome, os patriarcas não conheciam esse Deus, os apóstolos não conheciam esse Deus, os profetas não conheceram esse Deus. Alá era o nome de uma divindade da Babilônia, adotada pela tribo dos coraixitas, porque na Arábia pré-islâmica, as 12 tribos da Arábia, cada uma tinha a sua divindade, tinha o seu Deus. E Alá era o Deus da tribo dos coraixitas, de onde veio Maomé. E quando Maomé fundou o islamismo, ele trouxe o Deus da sua tribo, que é Alá, que era representado na Babilônia pela lua. Pode ver que até hoje o símbolo do islamismo é meia lua. A palavra árabe para Deus é Il, e não Alá. Il é a palavra árabe para Deus. Então é outro Deus. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Então, o Deus dos unicistas não é o Deus da Bíblia. Agora você, meu amado companheiro, como pastor, como líder, não permite que as ovelhas louve o outro Deus no culto. Deus vai exigir isso de você. Aleluia. Vai exigir isso de você. E nós nos reunimos para adorar o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. E Jesus disse, na vossa lei, a vossa lei diz que o testemunho de 2 homens é verdadeiro.
Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. João 8, 17 e 18. Então, Jesus foi muito claro, dizendo que Ele é uma pessoa e o Pai é outra. Agora são o mesmo Deus, aí é outra coisa, é da mesma essência. Como diz Atanásio, não separamos a substância é a mesma. Não confundimos as pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito Santo é outra. No batismo de Jesus nós vimos o Espírito Santo descendo sobre Jesus, Jesus saindo das águas do Rio Jordão, e a voz do céu falando: este é o meu Filho amado. As três pessoas do Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então é um só Deus. É um só Deus subsistente em três pessoas, como diz o nosso cremos. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus irmãos, uma declaração de fé. A nossa declaração de fé está com 20 tópicos. São 20 tópicos. E trata de todos esses pontos. Então, a igreja do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, vai ter acesso a esse documento. Vai ser publicado em forma de livro. Vamos colocar no final como um apêndice. Isso já foi aprovado pela comissão, mas é claro que isso vai ser submetido à mesa. Nós vamos ter um ELAD que vai debater esse assunto, amadurecer a ideia, e o projeto, o cronograma aponta para a próxima AGO, a próxima Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral, para aprovar definitivamente esse texto. Então, a ideia é colocar como apêndice os 5 credos ecumênicos. Mas por que isso? Para que os nossos opositores saibam que nós cremos nas mesmas coisas que os primeiros cristãos acreditavam. Para isso, Lutero usou essa estratégia. Como a Igreja Católica dizia que Lutero era herege, que os luteranos eram hereges, que os protestantes eram hereges, e ali exibiam os credos ecumênicos como hereges. Nós cremos nas mesmas coisas. A diferença é que a Igreja Católica tem isso como autoridade, como última palavra. Para nós, não. Para nós, os credos não são a última palavra. A confissão de fé não é a última palavra. A declaração de fé que nós vamos elaborar, que nós estamos elaborando, vai ser submetida à revisão periodicamente, conforme o tempo, periodicamente. E não significa que ela seja perfeita, não, que é um trabalho humano. São interpretações precisas e autorizadas nas Escrituras, é isso. É isso. Então, nós temos aqui a autoridade do credo ou a confissão de fé não deve ser de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja ou denominação de determinada época, mas precisa ser revisto e atualizado com o passar do tempo. As declarações de fé nas denominações evangélicas geralmente derivam da confissão de Westminster. A confissão de Westminster é a mais bela e a mais completa declaração da confissão de fé da Reforma. Só que ela é predestinalista, e um predestinalismo muito forte. O capítulo 3 dá até pavor de ler aquilo ali. Fala que já está contado quem vai ser salvo, quem vai ser condenado já da fundação do mundo. É uma coisa que não tem fundamentação bíblica. Mas é um texto elegante, muito bem. O nosso padrão vai ser o padrão da segunda confissão helvética. São declarações simples, diretas, com as citações bíblicas fundamentando a declaração, e nós sugerimos no mínimo uma declaração, uma citação bíblica, e no máximo 3, para que o texto não fique muito carregado de versículos bíblicos, apenas os versículos chaves para fundamentar aquela declaração. Então, são cerca de 20 capítulos, e cada capítulo com diversos tópicos. Tem capítulo com até 10 tópicos, há capítulos com 4 tópicos e assim por diante. Então, nós vamos ter esse documento para instruir a igreja, porque um dos objetivos, aqui no tópico 3, deixa eu concluir aqui o tópico 2, né? A autoridade dos credos ecumênicos é secundária, e a autoridade das confissões de fé terciária. Porém,
os católicos romanos e ortodoxos consideram essas antigas declarações de fé com a mesma autoridade das Escrituras. Então, isso nós não aceitamos. Então, tanto os católicos romanos como os católicos ortodoxos usam esses credos ecumênicos com a mesma autoridade das Escrituras. Para nós, a autoridade das Escrituras é sui generis, ela é única. Nada, não existe mais nada com a mesma autoridade das Escrituras para a nossa vida. Ok? O valor. Os evangélicos devem reconhecer o valor dos símbolos das confissões de fé, que os referidos documentos sejam submetidos às Escrituras e estejam em conformidade com elas. Então, por exemplo, a nossa declaração de fé que estamos preparando vai ser submetida à mesa, vai ser submetida a um elade e vai ser submetida à liderança. Se alguma coisa ali não estiver de acordo com as Escrituras Sagradas, vai ser alterado, sim, vai ser modificado. Então, vai passar por um crivo, pente fino. E mesmo assim, periodicamente precisa ser revisado. Porque é um documento humano, é para ajudar as igrejas. Não reivindica a autoridade espiritual igual à autoridade das Escrituras Sagradas. Então, nessas condições, os símbolos ocupam extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas, isso que eu acabei de falar. Ajuda, ela protege contra as falsas doutrinas, tanto externas como internas. Externas não é problema, porque a gente tem mais liberdade para falar. Agora, dura quando o problema é interno, é na própria igreja. O G12, por exemplo, dentro da igreja, confissão positiva dentro da igreja. Então, às vezes, o próprio líder da igreja, o líder do rebanho, é um G12ista de mão cheia. E vai fazer o quê? Sabe, é complicado. Então, o problema interno é mais difícil de tratar do que os problemas externos. Segundo o chefe, Philip Schaeffer, um historiador suíço, ele escreveu uma história da igreja em 8 volumes, escreveu também os credos da cristandade em 3 volumes, todos os credos da cristandade, credos e confissões de fé. Ele publicou com comentários, coloca na língua original, em latim, ou em grego, ou em alemão, ou em francês, coloca a tradução em inglês, com notas explicativas, um trabalho inédito. Então, segundo ele, um dos objetivos do credo é distinguir igreja e mundo, judeus e pagãos, ortodoxia e heresia, e finalmente denominação e denominação. Resumindo, o que ele está dizendo? Que é um documento da igreja que mostra para a sociedade aquilo que nós cremos. Um documento oficial. Um documento oficial da denominação que mostra para a sociedade aquilo que nós cremos e praticamos. Muito bem. Classificação. São 4. São os credos ecumênicos, como já falei, o credo dos apóstolos, que é o mais antigo, mas nasceu como um credo local, e o documento embrionário desse credo é do ano 190. Que começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante, que a Igreja Católica se apropriou disso. E interessante que eu estou traduzindo, na verdade não é uma tradução, eu estava analisando, eu falei com o irmão Ronaldo, que quero deixar para a CPAD, esses 5 credos ecumênicos, para que a casa use e publique quando for necessário, em artigos, em qualquer matéria. Mas estava vendo não há necessidade de uma tradução, até porque o texto é curto, eu resolvi fazer uma revisão. Então, revisei já o credo dos apóstolos, revisei o credo niceno, revisei o credo constantinopolitano. Falta o credo da Calcedônia e o credo de Atanásio, fazer essa revisão. Mas ali, quando fala cremos na Santa Igreja Católica, que no grego está católico. Católico significa universal. Mas só que esse termo
foi usado pela primeira vez por Inácio, bispo de Antioquia, morto no ano 110, sob o governo de Adriano. Ele foi o primeiro que usou o termo católico para a igreja, com a ideia de igreja geral, assim, de universal. Seria uma mesma igreja em toda parte do mundo. Então, esse é o significado do nome. Mas esse significado se perdeu com o tempo. Você vê que o nome Igreja Católica Apostólica Romana já mostra que católico não significa mais universal. Por quê? Se a ideia é universal, como pode ser romana? Como pode ser romano ser universal? Então, há uma contradição nesse nome. Ou o nome católico perdeu o sentido. Então, eu coloco, na minha revisão, eu coloco na igreja cristã. E na Santa Igreja Cristã. Então, e isso eu não estou sozinho, porque Lutero já fez isso no Catecismo Maior, de 1529. Ele, interessante, que na Alemanha, o Credo dos Apóstolos em alemão, qualquer que seja a igreja, lá aparece Igreja Cristã e não Igreja Católica e nem Igreja Universal. Porque se eu coloco Igreja Universal, vão dizer que é do Edir Macedo. Como? Aí a CPN vai publicar o Credo dos Apóstolos e creio na Santa Igreja Universal. Aí Edir Macedo fala, opa, estou nessa, né? Então, não é esse sentido. Colocar a Igreja Católica, alguém vai pensar que nós somos católicos apostólicos romanos. Então, eu usei o termo Igreja Cristã, que Lutero usou também. Lutero diz, tem uma nota, eu não sei se essa nota é dele ou se de um editor recente, porque o livro de Concórdia, que é o livro da Igreja Luterana, é o livro que contém esses credos ecumênicos, contém o Catecismo Maior, contém o Catecismo Menor, contém a Confissão de Augsburgo, contém a Liga Esmalcada, um livro, um tijolo, é grande assim. E ali no Catecismo Maior, quando ele comenta, porque no Catecismo Maior ele comenta o Credo dos Apóstolos. Também no próprio Credo coloca uma nota dizendo que já em 1503, bem antes da Reforma, alguém já usou o termo Igreja Cristã para substituir por Igreja Católica. Então, o Credo ecumênico, os 5 credos, o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno, que trata da divindade de Jesus, o Credo Constantinopolitano, que trata que o Credo Niceno Constantinopolitano, ele endossa o Credo dos Apóstolos, explica o Credo Niceno e inclui o Espírito Santo e fala que o Espírito Santo é adorado junto com o Pai e com o Filho, porque o Credo Niceno, que parecia um ponto de chegada, na verdade tornou-se um ponto de partida, que o assunto não ficou resolvido, porque termina dizendo que cremos também no Espírito Santo. Mas não falou mais nada do Espírito Santo. E aí o debate continuou. E no ano 381, quase 60 anos depois do Concílio de Nicéia, o concílio se reuniu em Constantinopla e aí validou o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno, e acrescentou, porque os pais capadócios disseram, olha, se os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho, não tem como discutir isso. E além disso, está escrito que o Espírito Santo penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Então é Deus. Se o Espírito conhece até os pensamentos, as profundezas de Deus, logo é Deus. Então os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, eles apresentaram essa proposta e o Concílio de Constantinopla endossou. Então, a partir de então, ninguém mais questionou da igreja a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a ser adorado junto com o Pai e com o Filho. E o credo, tem uns 50 segundos para eu encerrar, o credo da Calcedônia trata das duas naturezas de Cristo. Porque os monofisitas diziam que Jesus tinha uma só natureza, um pouco de divindade, um pouco de humana, nem era Deus, nem era homem, era uma mistura. E o concílio da Calcedônia reprovou isso, que Jesus tem duas naturezas, ele é 100% Deus e 100% homem. E o credo
de Atanásio é exclusivo da Trindade. Portanto, meus queridos irmãos, eu tenho que parar por aqui, mas vocês acompanhem o Mensageiro da Paz na revista Obreiro. Eu dei uma entrevista nessa edição, saiu um outro artigo meu nessa nova edição da revista Obreiro. Então, os irmãos vão estar participando dos congressos de escola dominical, dando essa mesma palestra que eu dei aqui, eu vou dar também nesses locais, para conscientizar os irmãos de que temos a necessidade de um documento que expresse aquilo que nós cremos e praticamos. Portanto, meus queridos irmãos, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Agradeço ao pastor José Wellington, ao pastor Arthur Júnior, ao Ministério, pela confiança e oportunidade dada aqui nesta Escola Bíblica de Obreiros. Amém. Aleluia.